A 104 apresenta Debate 104. Um debate ao vivo sobre os temas que mais geram polêmicas e dúvidas. O debate terá um mediador e 4 pastores debatendo entre si. Debate 104. Você pode enviar perguntas, sugestões de temas e dar a sua opinião através do telefone 3279-0104 ou pelo site 104fmgospel.com. Debate 104. Olá, bom dia para você ligado aqui na Rádio do Povo de Deus. Hoje, sexta-feira, você já sabe, todas as sextas-feiras nós temos um encontro marcado com o Debate 104. E o propósito do debate é edificar vidas. E para edificar vidas, nada melhor do que debatermos temas atuais, o nosso cotidiano que estamos vivendo. E hoje não será diferente. Vamos debater. Para quem ouve no domingo, gente, é sempre uma reprise. O debate vai ao vivo às sextas-feiras, às 11 horas e se repete no domingo. Esse é o tema do dia. O que você acha sobre as afrontas que o povo de Deus tem passado? São afrontas e mais afrontas, hein? Os ataques dos últimos dias que a igreja tem sofrido nos últimos dias é qualquer coisa assim que não dá para enumerar em um único debate. Bom, mas para isso a gente sempre convida um seleto grupo de homens e mulheres de Deus para abordar a questão. No caso hoje aqui, homens, os pastores estarão trazendo o seu posicionamento cristão e também, claro, na sociedade de uma maneira em geral, qual a visão política a respeito de todo esse tema também. Saiba quais são esses homens. Debate 104. Eu estou recebendo Convidados. Eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o pastor Marcos Diniz. Ele é da Igreja Missão Mundial Família de Deus, que tem a sede ali localizada no bairro IP. Pastor Marcos Diniz, seja bem-vindo, meu querido. Amém, graça e paz, Deus abençoe Cassiano, louva a Deus pela oportunidade, né? Bom dia aí para todos que estão ouvintes da 104, Deus abençoe nessa manhã. E receba também aqui em nosso estúdio o pastor Elias Rodrigues, ele é da Batista Filadélfia, no bairro Jardim Alice, já esteve conosco em diversas oportunidades, e essa é mais uma alegria imensa ter o senhor aqui, pastor Elias Rodrigues. Obrigado, Cassiano, obrigado 104, graça e paz a todos e bom dia, né? Bom dia e que Deus nos conduza aí para que possamos trazer algo em especial aí nessa manhã para Amém. Todos os ouvintes da 104. Amém. Deixa eu também apresentar aqui o apóstolo Milton Machado, ele é da Assembleia de Deus, em obra missionária ali do bairro São Geraldo, já conhecemos também pessoalmente, no debate ainda eu não me lembro de ter tido o privilégio de estar com o senhor, não, mas seja bem-vindo, viu, pastor apóstolo Milton? É uma honra estar aqui, graça e paz a todos que nos escutam. No debate é a primeira vez e primeira de muitas, estamos aqui para ser bênção e receber bênçãos. Creio assim também, pastor. Bom, e excepcionalmente hoje, essa primeira parte do debate, ela será apresentada pelo nosso companheiro Wellington Senna, que já mediou e tem também o hábito de estar aqui à frente, no comando, e vai até matar saudades aqui. Inclusive, ele vai abordar mais a questão social, política, e na segunda parte entrarei eu novamente. Wellington Senna, seja bem-vindo. Cassiano, paz, tá? Bom dia pra você, pra toda a 104 FM. Nada de primeira parte, segunda parte. Estamos juntos aqui, cadeirinha uma do lado da outra. vamos juntos nessa pegada. Fica aqui, vamos juntos nessa pegada. Vamos começar esse debate, como você já bem disse, ataques à igreja. Você disse, Cassiano, deixa eu tomar a liberdade aqui de já fazer um comentário. Já é contigo essa primeira. Vamos fazer a oração primeiro para a gente começar? Isso, vamos lá, orar. Cassiano. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu tenho essa liberdade. Marcos Diniz, levanta a voz aí, meu querido. Amém, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui falando de um assunto de tamanha importância. Nos dê direção, nos dê, Senhor Deus, orientação do Teu Santo Espírito. Senhor Deus, para que as vidas que estão ao alcance, Senhor, venham ser impactadas e venham ser instruídas pela Tua palavra. Pai, nós clamamos assim na beleza da Tua santidade, em nome de Jesus. 104 FM. Amém. Wellington Senna. É isso aí, Cassiano. A gente começa falando dos ataques à igreja. Vamos ressaltar daqui a pouquinho os 3 últimos, né? Foi a Queer Museum, em Porto Alegre. Aquela exposição realmente com
vilipêndio dos símbolos cristãos, imagens de Jesus Cristo totalmente deturpada. Tivemos agora a exposição no MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo, que gerou para todo o Brasil. E hoje uma polêmica em Valadares, né? Que foi o evento secular junto com o Labaredas de Fogo. Quando a gente juntos, gente, porque no mesmo dia, né, apesar que vai ser pela madrugada, mas que os cristãos entenderam como uma afronta sem tamanho para a comunidade cristã de Governador Valadares, já que o Labaredas é um evento interdenominacional, temos todas as igrejas participando, tanto entre os pregadores, quanto as pessoas que vão até o parque de exposições ouvir da palavra de Deus, serem ministradas, serem discipuladas. Temos a noite também de muito louvor e adoração. Cassiano, você disse nos últimos dias, mas numa análise mais fria, a gente vê que a sociedade tem sido, principalmente a sociedade cristã, né, a igreja, ela tem sido atacada desde muito tempo, né? Nós temos um canal de televisão em rede nacional que vem moldando a postura de jovens, a postura de casais. Ou deturbando. Ou deturbando, é verdade, né? A palavra mais certa seria essa. Mudando os princípios. Então, há muito tempo a gente tem esse ataque, acho que de início ele passou despercebido. Mas toda vez que a gente fala desses ataques com alguns cristãos, essa semana mesmo eu estava debatendo ali na saída da academia, depois de um dia de treino, e o pessoal sempre fala assim: nossa, Sena, é o fim dos tempos. O fim dos tempos, está acontecendo tudo. E essa frase, ela fica como, de certa forma, um consolo para o cristão. A minha pergunta é, Cassiano, dirige a você e você dirige aos pastores: o fim dos tempos mesmo, varão? O que a gente pode fazer? Eu já vou fazer como você me diz. Pastores, e aí, pastores? Vou começar pelo o apóstolo Milton Machado. Como que o senhor vê tudo isso? Olhando para a Escritura, mais precisamente Mateus 24, e vemos ali várias profecias acerca de vários sinais. Um deles, nós podemos ver ali perseguições, conflitos contra a fé cristã. E episódios como estes confirmam aquilo que já foi dito aqui. Há uma perseguição, mas não a perseguição da agora, recente. Isso já vem de datas, de eras repassadas. Mas nós acreditamos o seguinte: Deus não vai deixar seus filhos sozinhos e a justiça ela vem a galope, né? Ai desses que promovem tais perseguições, ai desses que se levantam contra a igreja. Quando falo igreja, não me refiro a uma denominação em particular, mas corpo de Cristo, composta por todos aqueles que professam fé no Senhor. Amém. E nós estamos aí enfrentando isso e sabemos que vamos vencer. Pastor Elias Rodrigues, Jesus Cristo, acerca desse assunto, chega a dizer assim: bem-aventurados os que por minha causa sofrem todo tipo de calúnia, perseguição. É isso que já estamos vivendo, pastor Elias? Na realidade, o fim dos tempos iniciou-se quando Jesus ele inaugura a Igreja da Graça, a Igreja da Dispensação da Graça, que agora ele começa dizendo, ele fala que por minha causa vós sereis perseguidos, sereis levados aos tribunais, serão sentenciados, serão mortos. Então já era uma perseguição no início do fim dos tempos, que era na era de Jesus, lá no início de tudo isso da igreja primitiva. E bem rapidamente tudo isso foi comprovado já com a morte, a forma que morreram todos os discípulos, para mostrar que realmente isso aconteceria mesmo. Então a igreja ela é tão somente ofendida, porque quando nós falamos de afronta, é ofensa, é ultraje. Isso é porque a igreja é a voz profética dos acontecimentos. Então, para que as pessoas não venham ao conhecimento da verdade, as afrontas vão aparecer, para impedir que a verdade seja proclamada, que o verdadeiro evangelho seja realmente ensinado e pregado. Então, quem é igreja e tem compromisso com essa voz profética, de ser essa voz profética, certamente será mesmo afrontado, confrontado e ofendido, ultrajado. Esta é uma verdade bíblica. É momento de se alegrar ou de se preocupar, pastor Marcos Diniz? Olha, em parte é o momento de se alegrar por saber que é um cumprimento da palavra, né? Mas em parte é momento de se preocupar. Por quê? Porque a gente sabe que a igreja vai passar por perseguição, a gente sabe que nós vamos passar por toda essa situação, mas não da forma que está acontecendo,
não no exato momento que estamos vivendo, e não na proporção que está acontecendo, igrejas sendo destruídas, a perseguição com a tal da arte, que está sendo exposta no nosso país como arte, né? O que não é arte é crime. Então, eu acredito que, em parte, se alegramos porque sabemos que, como o pastor Elias disse, é um cumprimento, né? Já vem se cumprindo, é um cumprimento. Mas, em parte, é preocupante porque a igreja é tempo dela se posicionar. E é uma das coisas que eu venho levantando a bandeira. É isso aí, Cassiano. O pastor Marcos disse muito bem, né? A igreja se posiciona, é tempo da igreja se posicionar. Os ataques são constantes, não param. E eu vou começar agora aqui, a minha participação, até mesmo para a gente trazer esse lado, como o Cassiano falou, político-social em relação à igreja. Já falamos anteriormente, né, Cassiano, aqui no programa, já fizemos essa pergunta para alguns pastores. Gente, apóstolos, pastores aqui presentes, a igreja entende que nos dias de hoje, claro que profecia se cumprindo realmente em relação ao fim dos tempos. Primeiro, devemos então nos acomodar e entender que está sendo cumprida a profecia, ou a igreja tem como e deve reagir de alguma forma? Porque, num geral, quando a gente acompanha os noticiários, toda vez que algo vem em pauta, eu pelo menos vejo dois nomes, né? Podem me corrigir aí se eu estiver errado, viu, gente? Fiquem à vontade. Que é esse pastor Silas Malafaia. Muita gente concorda e discorda do pastor Silas, mas é um homem que está aí na Globo debatendo com Pedro Bial, defendendo o ponto da família conservadora. Seria até um chamado direito de defesa. É o direito de defesa. Chamam o cara. A igreja deve fazer uso desse direito de defesa ou não, pastor? O pastor Marco Feliciano, que foi realmente um homem achacoalhado pela mídia em 2015 para 2016, defendendo justamente um posicionamento da igreja, né? Pelo menos esses dois. A igreja deve reagir e como essa reação pode ser feita? Na realidade, eu sou um apologeta, a defesa do evangelho, isso aí está em mim, e nós temos que defender. Agora é o seguinte, quando nós falamos, você falou aí de acomodação, eu me remete aí à zona de conforto. E essa zona de conforto, muitas das vezes, é entendido lá na Bíblia, quando Davi orou e falou assim, esperei com confiança no Senhor. Então, esse esperar com confiança no Senhor, eu me lembro que eu fui ministrar uma palavra, e eu fui investigar essa palavra de esperar. E esperar é uma palavra que no hebraico é uma palavra cave. E essa palavra no original, lá no grego, ele está falando que é envolvimento. Então, esperar não é zona de conforto, vou esperar no Senhor. Deus vai agir por nós, Ele vai entrar no negócio, vai resolver o negócio. Mas, na realidade, Davi estava falando assim, eu me envolvi nas coisas de Deus. Então, o que tange a igreja são as coisas de Deus, e a igreja precisa se envolver, não só institucionalmente, não só espiritualmente, mas politicamente e socialmente. Senão, vamos deixar aí algumas lacunas para que outros que não é a voz profética entrem e pregue, ensine e defenda o posicionamento deles. A igreja tem que defender a posição deles na sociedade, porque nós fazemos um grande trabalho na sociedade. Então a gente precisa de realmente ocupar o nosso espaço e buscar os nossos direitos e fazer a defesa do evangelho na sociedade. Pastor Milton? Eu penso, fazendo minhas palavras do pastor Elias, penso que como igreja temos que reivindicar direitos. Direitos são previstos em Constituição, Código Penal, Código Civil, direito de expressão e liberdade religiosa. A igreja tem que entender que se cumpre profecias bíblicas, mas ela tem que entender também que ela não pode simplesmente cruzar os braços, aceitar, ficar tranquilo, aceitando ofensas, aceitando ataques, que vêm estragar a sua pregação, atrapalhar seu serviço. Nós, como igrejas, temos que estar de pé como soldados, prontos para a guerra, e não de braços cruzados, aceitando tudo. O apóstolo Paulo, ele sempre demonstrou sua indignação contra afrontas às igrejas. Sempre. Basta olhar as suas epístolas. Sim, pastor Marcos, e pastores em geral, a igreja entende, gente, que está acontecendo hoje no mundo, não só no Brasil, uma guerra político-cultural, uma mudança realmente na sociedade. Deixa eu trazer um exemplo, por exemplo. Eu morei no exterior, então acompanho alguns sites do exterior. No Canadá, parte da população fizeram um protesto, aprovaram uma lei e toda a simbologia cristã foi retirada das escolas. Passaram. Mas os alunos do Islã, muçulmanos, têm capelas para fazer orações 5 vezes durante o dia. Ou seja, houve um movimento político-social
para tirar o cristianismo, de certa forma, através de simbologias ou de religião, de ensino religioso das escolas, mas os alunos muçulmanos têm todos os direitos e agora, em 2017, isso foi ano passado, que um braço da igreja começou a reagir. Reagir de que forma? Ir para a porta das escolas, para a porta do Congresso, para protestar. A igreja, vamos trazer aqui para Valadares, para o nosso contexto, a gente entende que está havendo essa guerra político-cultural e que, acima de tudo, o cristianismo tem sido muito atacado por ideologias políticas e culturais? Olha, se a gente começa aqui a entender uma coisa, por exemplo, o Brasil ele é um estado laico, mas também monoteísta. Isso muito nos é útil para a nossa regra de fé, para o nosso cristianismo ser proclamado, porque mesmo sendo um país laico, que não vai importar a quem você adora, a quem é a sua devoção, mas ele é um país monoteísta e tem a Bíblia como um livro de regra de fé, entendeu? Então isso aí é respeitado. Hoje você vê na OAB, a Bíblia ela é instrumento de ensino lá dentro. O advogado hoje ele tem que conhecer alguma parte da Bíblia. A lei, as nossas constituições, elas são oriundas de algumas partes da Bíblia. Então tudo isso é muito interessante. Fazendo isso, entendendo isso, nós precisamos fazer valer isso e utilizar isso que nós temos que não tem em outros países. Como você falou, o Canadá aí cria tudo isso. Mas no Brasil, nós vamos achar apoio para poder. O problema é que a defesa, as igrejas precisam se posicionar e levantar em defesa. Quando nós falamos em eleger um político cristão, alguém fica assim, não pode misturar isso ou aquilo. Mas nós perdemos a nossa força política para nos dar o respaldo social, institucional e social dentro da comunidade, dentro do Estado. O senhor tocou num tema extremamente polêmico. Vou abrir também para o pastor Marcos Diniz fazer o comentário. E a igreja, ela tem uma visão, a igreja do modo geral, né? Eu falo principalmente no meu povo pentecostal, tem uma visão muito errônea, porque eles acreditam que nós não temos que se posicionar, não temos que partir, né, para a guerra, literalmente falando, contra essas adversidades, contra os princípios da palavra, e se acomodam. Então, é como o pastor Elias falou, até politicamente falando, né, não temos representantes suficientes ali que defendam a família, que tenham princípios da família, e hoje a igreja está no estado que ela não entendeu que nós estamos sendo atacados. A igreja ainda não entendeu que a gente está debaixo de uma guerra e que é tempo da igreja se posicionar e começar colocar mesmo, se posicionar mesmo diante da fé, não ter medo de expor sua fé, não ter medo de defender princípios da família, né? E entender que a grande tribulação vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ter atitude. Pastor Elias citou um debate. Já fizemos um debate sobre se a igreja deve envolver em política ou não, né, Cassiano? Foi polêmico aqui, foi forte. Muitas participações de ouvintes. Realmente tem muita gente que diz que não, que o altar é sagrado, que nada deve ser ensinado. Deixa eu trazer um exemplo que aconteceu, duas coisas que aconteceram comigo. Primeiro na rede social. Um grande pregador e cantor gospel, tem uma página com milhões de seguidores, o cara é um influenciador, e outro dia ele postou assim: não entendo por que o cristão não pode ser de esquerda. Jesus. Porque tem muita gente que fala que Jesus era um socialista, né? Cara simples, que não se importava com as riquezas e tudo. E eu até comentei, não sou de comentar no Facebook de ninguém, mas nesse dia eu até comentei: irmão, eu penso que você não entenda direito o que você está falando. Por quê? Aquele contexto de igualdade, justiça, liberdade, que a gente estuda lá no início da ideologia de esquerda, hoje não é só isso, tem um pacote completo. A esquerda defende a legalização das drogas, a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a ideologia de gênero, né, que uma criança de 12, 13, 14 anos, mesmo sem autorização dos pais, pode mudar de sexo o que ela quiser. E acima de tudo, praticamente é contra o cristianismo. Tira a liberdade de expressão. Né? O direito de pensar. Sendo esse influenciador alguém realmente com muitos seguidores e de grande nome no mundo gospel, acendeu aquele alerta de que o cristão, de certa forma, não está envolvido nas questões político-culturais. Outro exemplo também, na época da eleição ano passado aqui em Valadares, fui convidado para uma reunião por uma irmã cristã, crente, mulher de Deus, né? A gente sabe que é. E eu perguntei: irmã, qual partido que é? Partido Comunista do Brasil. Né? A gente sabe onde o comunismo é implantado. O que acontece onde o comunismo é implantado, gente? O cristianismo é derrubado, é a primeira coisa. Porque eles entendem que a religião é o ópio do povo. Né? E um povo que acredita em Deus jamais vai acreditar no conceito. Então eu vi realmente, falei assim: gente, será que está
será que não era a hora, eu me lembro de ter comentado na época com o pastor Flamarion, será que não é a hora da igreja, né, fazer esse insert dessa educação? Porque tem muita gente que realmente que não... E eu entendi que era honesto aquilo, as pessoas não sabiam do que estavam falando. O que vocês acham disso? Você percebe que a grande maioria do povo de Deus, a igreja evangélica, ela ainda não entendeu. Ela não entendeu, a visão ainda não se abriu para essa questão política, né? E muitas das vezes você vê pessoas, homens e mulheres de Deus, como esse grande pregador que você citou, mas que não tem noção do que está falando, não entendeu o peso de uma defesa de esquerda, não entendeu qual o princípio de estar envolvido numa situação dessa. Mas, pastores, por quê? Por que essas pessoas ainda não sabem? Por que essas pessoas ainda não sabem? Né? Acho que deveriam, né? No mínimo. Deveriam, mas o que acontece? Durante muito tempo, a igreja colocou a política como se fosse algo diabólico, né? Então, durante muito tempo, o povo de Deus se afastou de política, né? E por isso foram criadas leis e várias pessoas foram levantadas aí só o sangue de Jesus tem poder, que não defendia a igreja em nada, que não defendia o princípio de família em nada. Agora que o povo de Deus começou a acordar, mas ainda há batalha, há uma batalha travada porque o povo de Deus começou a acordar, mas a grande maioria, você vai falar com sobre política, vai orientar, vai fazer a igreja entender que ela tem que participar, ela começa a achar que não pode, é pecado, é do diabo, é isso, não deve se envolver e vira uma série de situação difícil para a igreja. Deixa eu trazer aqui o irmão Célio, lá da Ilha dos Araújos, ele está na linha conosco e quer também participar aqui do debate. A paz do Senhor, Célio, exponha-se. Senhor Cassiano. Sim, exponha-se, Célio. Eu quero dizer que eu gostei muito da opinião desse pastor que falou que era um apologeta e citou o Salmo 40, versículo 1, e gostaria de dizer para ele que eu concordo com ele, porque não é o sentido da igreja se acomodar. O texto fala: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quer dizer, esperou com ação, agiu, orou. Então, o que está faltando hoje na questão das igrejas ter sofrido afronta, eu estava até comentando com a minha mãe hoje, agora há pouco, que um pastor muito conceituado aqui em Valadares, que já faleceu, ele dizia o seguinte: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Então está faltando a igreja orar mais. Eu estou até falho nisso, nós estamos falhos nisso. Obrigado, Célio. Tá aí o Célio da Ilha dos Araújos colocando a posição. Foi o senhor que citou, né, apóstolo Newton? Esperei com paciência no Senhor, mas também com atitude. Enumerando aqui as afrontas que o Wellington Senna estava trazendo aqui, inclusive a gente vai já abordar esse tópico. Muita coisa que a gente achava que era só na TV, hoje está bem embaixo do nosso nariz, né, pastores? Está acontecendo no nosso bairro, o casamento, estão cerçando o nosso direito de pensar, de expor a nossa opinião e nos colocando goela abaixo muitas coisas que a gente achava que jamais veria nos nossos dias. Por exemplo, o casamento do mesmo sexo, a união de pessoas do mesmo sexo, e rapidamente o que parecia impossível, eu creio que nós estamos também bem próximo do arrebatamento, porque isso já vai ser imposto nas igrejas. Um pastor, homem de Deus, fazendo casamento entre pessoas do mesmo sexo, vocês já imaginaram nessa situação, vocês como servos de Deus? Amados, é o seguinte, voltando um pouquinho atrás aí no que o pastor Marcos Diniz disse, e depois responda essa. Eu queria ver que situação vocês se colocariam diante dessa possibilidade, que é real, né, Senna? Quase passou a PL 122, viu, Cassiano? E se o pastor se recusasse, cana. Cadeia. Não, e outra coisa, eles voltam lá, mudam um A, um pingo no I, volta o projeto de novo, e quando a bancada evangélica não vigia, aprovam na calada da noite. Tem evangélico lá que não está vigiando. A grande questão é o seguinte: a igreja da década de 80 para cá, ela se posicionou muito como a igreja pentecostal, e isso trouxe uma demonização em muitas áreas que são muito importantes. Se nós não tivéssemos uma bancada evangélica, muitas leis já teriam passado. Então, uma defesa, uma apologia é feita lá, e com certeza essa demonização da política, ela é prejudicial para a igreja. Que a igreja, quando entende isso dentro da ciência política, ela pode ajudar sim, porque Deus levanta os juízes, levanta
os magistrados, tudo é permissivo por Deus, para que isso possa ser de utilidade para a sociedade em que vivemos. Agora, o senhor perguntou sobre A principal pergunta é, o senhor já se viu numa situação dessa? Antes a gente imaginava que seria só lá, isso não acontece aqui, hoje está embaixo tá nos nossos olhos aqui, está na nossa vizinhança. Tá se o senhor perto de nós e isso, dentro até das nossas famílias. Dentro Talvez das na nossa nossas casa famílias. Não tem, mas sim algum parente próximo que tem. Qual seria a situação, por exemplo, a saia justa, se o senhor fosse se submetesse a essa situação, o senhor faria ou não? O tal casamento tornaria oficial aquela união ou não, pastor? O senhor, por exemplo, pastor Elias? Com certeza. Se tivesse que fazer um casamento... Eu, como juiz de paz, que eu sou juiz de paz... Mas como pastor, como servo de Deus e pastor? E como pastor também, eu falo sempre que nós precisamos pregar o estatuto das nossas igrejas e modificar eles, para que esses casamentos não sejam feitos aquelas pessoas que estejam de acordo com o regimento interno daquela denominação. O senhor iria preso ou fazia o casamento? Eu não faria o casamento. Iria preso? Porque a voz profética ela tem que proclamar a verdade. O senhor pensa assim também, apóstolo Newton? Penso assim também e procuraria todos os meios para evitar de ser preso e não fazer. Agora, não tendo jeito, iria fazer. Preso. Não iria preso. Não, iria aceitar a consequência de não fazer a cerimônia. Isso. Não posso negar minha fé. Amém. O que o senhor no telefone tocando? Deve ser alguém. Daqui a pouquinho a gente abre a linha para você opinar com a gente aqui. Estamos falando no debate de hoje, os ataques à igreja. Gente, é a sociedade no geral, né? As pessoas muitas vezes esquecem que a sociedade brasileira é pautada nos conceitos judaico-cristãos. Não tem jeito. Juliana do Mãe de Deus. A Juliana do Mãe de Deus na linha 104. Alô? Alô? Paz, bom dia. A paz, bom dia. Paz do pastor nesta manhã. Juliana, por favor, sua opinião. A minha opinião nessa tarde é o seguinte: a igreja hoje está se fechando para muitos assuntos. Esse é um assunto importantíssimo, né? Porque o povo está fora da instrução. Então a igreja ela tem que ser instruída até nessa parte aí, de ter uma pessoa lá dentro que possa lutar por nós em questão dessas leis, desses ataques, que é um ataque não só pessoal, mas tem um ataque também na sociedade. E a igreja tem que começar a abrir os olhos para isso aí. O povo tem que estar ciente disso aí. Que as tribulações vêm, não só a tribulação na carne, mas vem esse tipo de tribulação e essas afrontas que vêm. Muitas coisas a igreja está sofrendo. Então o povo tem que se conscientizar. É hora das igrejas unir mesmo, porque a igreja unida na oração, ela vence qualquer tribulação. E a igreja está se espalhando. Não, a igreja tem que ser unida. Unir para junto à sociedade vencer isso aí. Porque é só na união, na oração, para vencer esses ataques e vencer tudo que vem lá de cima. E orar para que Deus prepare uma pessoa capacitada para estar lá, para lutar por nós cristãos. Nós não estamos lá, mas na oração, Deus preparar e colocar lá. Essa é a minha opinião nesta manhã. Amém. Amém, Juliana. E daria tema até para um outro debate, né? Apesar que a Bíblia diz lá, quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união. Isso é possível nos dias de hoje, pastores? Ou é uma utopia? Apesar que o salmista falou que é bom, mas não falou que é obrigado a se unir. A gente pode esperar isso com as diversas linhas teológicas, formas de pensar. Dá para se pensar nessa união e a gente sabe que a união faz também a força. Literalmente, pastor. Seria a arma principal, mas nós não temos condições de usar hoje essa arma da união? Eu penso o seguinte, querido, união tem sido tema para muitos eventos, muitos... Aliás, para nos destruir, eles se unem, né? Sim, independente da crença deles. Mas na hora da prática, você faz uma festa na tua igreja, manda convite para todo mundo... o camarada não vai e nem permite que o pessoal da igreja dele vai, porque a placa é diferente da dele. Porque o que você prega lá é diferente. E no contexto político que a irmã mencionou aí, precisamos sim ter não só uma, mas diversas pessoas que nos representem no Congresso Nacional, no governo estadual e também municipal. Mas na hora que essa pessoa é apresentada, ela já está vinculada a outra. Infelizmente, a maioria do povo, principalmente o povo pentecostal, que é o meu povo também, tem muitas carências. E sabemos que em época de política, ateu vira crente, crente vira macumbeiro. É isso aí. Né? E vai pedir o voto. O que é importante é o voto. Não interessa quem vai votar. Pastor, apóstolo, desculpa. Dentro do que o senhor falou, eu tenho duas perguntas então. A primeira, uma eu já vou puxar aqui.
o senhor falou em união. Não, primeiro, deixa aí dos líderes. Quando nós estávamos conversando aqui fora do ar, pastor Marcos, o senhor apóstolo, pastor Elias, e com outros líderes, a gente percebe que a liderança da igreja em Valadares, o pessoal tem conhecimento de causa. O pessoal sabe do que está acontecendo, né? Às vezes, essa falta de manifestação, agora no nível geral, até de Brasil. Omissão, né? Essa omissão dos líderes. É porque existe esse conflito na liderança, se falar sobre isso é certo ou não? Seria isso? Olha, eu quando eu falo em unidade, eu quero dizer aqui que talvez a unidade não seja essa propriamente que a gente talvez esteja buscando. A unidade não precisa ser física nem geográfica. Eu acho que a unidade é quando vivemos um só espírito, um só propósito, pregamos um só evangelho. A unidade do reino, né, pastor? Não importa se está em Brasília, se está no Sim. Rio, quando nós temos a visão de reino, nós estamos unidos. Sim. Então, agora, na realidade, eu penso que o maior problema hoje é a perca de foco. Existe um quinto evangelho, que até uma matéria do meu próximo jornal, o quinto evangelho que foi escrito por supostos, né, que tiveram inspiração para escrever. Então, esse quinto evangelho, ele roda por aí. Apócrifo, né? Seria um evangelho apócrifo. Não, é um quinto evangelho que ele muda todo o conceito de igreja. Que a igreja eu tenho que ir para levar, e hoje nós vamos à igreja para buscar. Então, se eu não ensino isso, eu não estou em união. Se eu não prego esse evangelho, eu não estou unido. Então, isso está divergindo muito a questão de igreja, e aí a gente passa a sentir todas essas afrontas por dificuldade. Porque o próprio João Batista, o dia que ele perdeu o foco, ele perdeu a cabeça. Então, se você perde a cabeça, você perde a sua possibilidade de pensante, de ajudar, de posicionar, porque você passa a ser um corpo desgovernado. Então esse é um dos grandes problemas nossos hoje dentro das nossas igrejas. A parte, né, pastor? João perdeu a cabeça, ele apontou, ele teve coragem de apontar, né? Não foi isso, não? João... Não. Pois é, mas João Batista ele teve vários problemas. Você acompanha a trajetória do ministério dele, ele cria um ministério paralelo. Ele passa a nem saber mais quem é o Cristo. Ele tem momento que ele chega até lá em Mateus 11, ele tem que até duvidar, entendeu, desse posicionamento. Então, quer dizer, houve um desequilíbrio, uma mudança, um foco, entendeu? É preciso que ele cresça e que eu diminua, entendeu? Então, ele teve algumas falas que não foi muito objetiva, e que levou ele, talvez, até entrar em uma área que não era a área dele. Porque o melhor de tudo não é denunciar o pecado, é apresentar a proposta da solução do pecado. Apóstolo Milton, posso passar para outra pergunta ou o senhor também quer se manifestar? Só complementando aqui a palavra do pastor Elias, a verdadeira visão do reino não consiste, de fato, em presença física, estar agarrado junto toda hora, estar ali, né? Mas eu também não posso falar de visão de reino se eu não estou disposto a estar junto com o meu irmão, estar junto com a igreja do irmão, com a comunidade que o irmão faz parte, em suas realizações. Estamos falando aqui de uma unidade que gera um resultado. Por exemplo, no caso da questão política, eu conheço igrejas em Belo Horizonte, aqui em Valadares, igrejas enormes, denominações enormes. Dentro dela tem 3, 4, 5 candidatos para o mesmo cargo político, e isso já gera uma grande divisão ali dentro. Entendeu? Sim. Aí a gente quer eleger um camarada lá, um irmão, para estar lá para nos defender, e não conseguimos por quê? Porque estamos divididos em conceitos, em ideologia, em forma de interpretar as coisas, entendeu? E, infelizmente, a irmã disse no telefonema, existe muita falta de instrução. Falando ainda em união, gente, será então que em Valadares esse ataque ao Congresso Labaredas de Fogo, que acontece de 20 a 22 de outubro, agora aqui em Governador Valadares. Gente, o Congresso vai acontecer, viu? Vai acontecer, está confirmado. De repente, os produtores do secular, eles não viram, de repente, pensam, é só uma igreja. Se houvesse uma união maior do povo de Deus em Governador Valadares, nós estamos falando pelo censo do IBGE de 2010, de 38% a 42% da população valadarense se diz evangélica. Nós estamos falando um número muito grande. Mas quando eles marcaram o evento, o GV Folia, falando claramente aqui, junto com o Labaredas, eu acho que não houve um medo da represália, do contraditório, da reação. Isso será que também não mostra que lá para o secular, a igreja de Valadares não tem força, não existe essa união? Porque se de repente o promotor pensasse assim, gente, se eu marcar esse evento, metade da cidade vai
condenar, vai protestar, vai dizer que é contra, ele não pensaria duas vezes? Porque houve uma afronta, certo, Cassiano? Sim, sim, e eu quero já trazer aqui biblicamente essa situação, quando o rei Assuero governava, a rainha Esther era sua esposa, e Ramã tentou armar ali para atrocidar, para acabar com, exterminar os cristãos. E aí houve uma união de tal maneira que eles oraram, mudaram toda uma estrutura, toda uma lei de um país, deram direito de defesa aos cristãos, né? Vamos trazer para os nossos dias daquela época. A pessoa fala, mas Jesus não existia, Jesus é desde o princípio. Então quem serve a Deus já servia a Jesus naquela época também. Eu creio que os pastores vão concordar comigo. E aí se reuniram, jejuaram, oraram, e as leis foram alteradas, e o povo de Deus pôde lutar com as suas próprias armas e se safou daquela situação. Seria momento justamente isso aí, entrar a questão da união, da unidade, todo mundo em prol do reino, para que a situação também pudesse tomar um novo rumo. A história é linda essa de Esther, né, pastor Marcos Diniz? Mas é o que eu havia comentado aqui. A igreja está passando por um momento de perseguição, de batalha, e a igreja não está entendendo isso ou não se posicionou ainda. Cada um quer lutar sozinho. Cada um quer lutar sozinho. E é o que a irmã falou aí, acho que Juliana, né? A igreja unida, ela tem força. Se a igreja entender, a gente deixar nossas diferenças teológicas de lado, entender que nós estamos todos unidos em torno da pessoa de Jesus Cristo e defender o reino, vai mudar, a situação vai mudar. Houve uma falta de respeito terrível, mas o que acontece? A igreja, ela falta essa unidade que a gente está tentando levantar essa bandeira em Valadares, né? Porque como foi colocado, se pensasse, não é a igreja do Evangelho Quadrangular, são vários ministérios, são várias igrejas, são várias convenções, é um congresso de proporção muito maior. Então, não teria acontecido. Então, falta isso, falta essa unidade, falta as igrejas vestirem mesmo a camisa e defender, e é tempo da igreja se posicionar. E a igreja virou, né? Os cristãos viraram mais fiscais de culto, a teologia, ela tem um lado bom, mas tem um lado também maléfico. As pessoas, da mesma forma, quando Jesus pegava o evangelho, eles contestavam, está tudo errado o que ele está fazendo. Hoje não é muito diferente. Não é papel da igreja julgar quem está pregando certo ou errado, né? Porque já vai ter quem vai fazer isso no grande dia. Ou estou errado, pastor? Eu acho que, veja bem, o senhor citou aí a situação lá do rei Assuero. Isso. Nós temos outras várias, né? Neemias, quando vai para aquela reconstrução, ele fala assim, vamos lá pedir o rei para ele mandar os guardas, mandar o exército. Ele, não vamos fazer isso não, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar e vamos nos fortalecer. Olha aí, forte, hein, forte. Entendeu? Ele não foi buscar ajuda, ele foi orar. A igreja pode até buscar ajuda, mas teria segundo plano. O primeiro plano seria se unir e orar para vencer, porque na boca de Jeremias 1,19 diz assim, pelejarão contra ti, mas olha, mas não prevalecerão, haverá guerra sim, mas não podem vencer essa guerra, nós vamos vencer essa guerra. Então tudo isso que está acontecendo em Valadares aqui, nós entendemos que o juiz pode dar uma liminar, porque é direito do Labareda, porque foi feito um contrato primeiro, ele vai observar isso, então dentro da linha jurídica, se entrarmos com um pedido liminar, ele vai cancelar o evento mesmo, porque o direito é nosso, porque fizemos a alocação primeiro do espaço, entendeu? Então ele vai avaliar tudo isso e vai pedir para que eles mudem o horário. Mas, de qualquer forma, a gente precisa se unir em oração. Não é unir lá para culto na minha igreja, porque a gente nunca viu a igreja de Faça cada um na sua casa, no seu local de trabalho, lá né? onde está lá, cada um você vai orar no mesmo propósito e talvez o pessoal ache que se unir, aí todo mundo para quadrangular, e todo mundo para assembleia, e todo mundo... Não é isso. Tem ouvinte na linha? Se unir vamos lá, então. em oração. E ela não quer se identificar, mas está aqui conosco na linha. Paz do Senhor, minha querida, exponha-se. Cassiano, Senna, todos os pastores que estão aí. Eu só queria fazer um convite, Cassiano, a todos os irmãos de todas as igrejas, e queria dizer que o Labaredas vai ser power. E os irmãozinhos aí de outras igrejas que dizem ser evangélicos, que usam a rede, né, Facebook para falar mal, para criticar, que estão aí de dor de cotovelo, né? Falando assim, esses eventos aí é só para poder ganhar dinheiro, né? Que tem um irmão aí que foi mal no seu comentário, você não sabe de quem está falando. Fica aí, meu irmãozinho. Faz melhor que o pastor Flamarion, né? Quem gosta de criticar, tem que procurar fazer melhor. Pelo menos ele está ganhando alma para o Senhor Jesus, você entendeu? Está esvaziando o inferno, povoando o céu. E vai ser muito bom mesmo. Amém. Eu creio que
vai ter muitos anjos lá, que vai descer e vai fazer muito barulho para o Senhor, juntamente com todo o povo que vai estar lá. Viu, Raimaldo? Obrigado, viu, irmã? Obrigado. Gente, é o seguinte, a irmã falou aí das redes sociais, e eu tenho acompanhado a polêmica, eu parei de brigar no Facebook, porque já tem um tempo, mas houve um tempo que eu brigava no Facebook. E o que eu pude observar é que páginas seculares de grande expressão em Valadares compartilharam o vídeo do pastor Flammarion, e eu não vi nenhuma página de igreja compartilhando. Então eu queria deixar meu pedido aqui, ainda há tempo, viu, gente? O evento começa na sexta-feira, dia 20, e nos comentários, né, o pessoal do mundo secular brinca, labaredas folia e não sei o quê, só que o pessoal quando termina o comentário fala assim, ô gente, tô brincando aqui, mas com Deus não se mexe. Então você vê até as pessoas que não fazem parte de uma denominação ou que não são evangélicas, sempre respeito no final. E aquelas pessoas que levantam dinheiro, levantam isso, levantam bastidores, levantam outras coisas, quando você clica no perfil, é um crente. E isso entristece o coração da gente. Porque a gente vê um evangélico numa página secular fazendo um comentário contra a igreja. Né? Então, fico pensando, o que o irmão ali que não pertence a nenhuma igreja, não é evangélico, não ouve da palavra, vendo os próprios crentes, o próprio exército se matando, né, os soldados se matando, nessa situação. E acompanhando as redes, fiquei até assim, a palavra é chocado, de acompanhar páginas de várias igrejas e não ver nenhuma manifestação em relação a isso. A gente volta mais uma vez no tema de união, né? Então, até um pedido da Cassandra que a gente faz aqui, se o pessoal quiser se engajar nisso, e ainda há tempo, viu, gente? De compartilhar, de fazer barulho, de protestar e mostrar indignação. E a Bíblia fala que os omissos também não vão herdar o reino. E aí, eu ficar em cima do muro ou me calar, isso não é de uma certa forma omissão, pastor Marcos Diniz? Com certeza, com certeza. O que tem de pessoas aí, não me envolvo, né, não vou tomar partido. Me inclui fora dessa, né? Mas eu ele até está sendo brinco um assim. participante, porque o silêncio... Mude falava, né? Mude que falou essa frase, o que foi Mude, acho que sim. O que me assusta não é o grito dos covardes, mas é o silêncio dos inocentes, né? Entendeu? E às vezes a igreja não se posiciona, não vou me envolver. Mas quando você se cala, quando você não toma partido, quando você não toma posição de defender, e eu volto a bater na tecla, o Labaredo de Fogo é um congresso hoje que ele não é um congresso quadrangular, ele é um congresso de vários ministérios, de várias convenções, é algo de Deus, é um projeto de Deus, uma visão de Deus. Então a igreja ela tem que tirar esse partidarismo. Não, é a igreja X, a igreja Y. Não, é a noiva do Cordeiro, independente da placa, independente da convenção. Então é tempo do povo de Deus tirar essas barreiras, se unir e começar a defender o reino. É isso aí, gente. Então, apóstolo Milton, quer comentar também? Só um comentário aqui. Sim. Existe 3 tipos de pessoas que não fazem nada a favor da obra e nem pela obra. Os que não querem fazer, não fazem, simplesmente não faz. Os que pensam que não podem fazer. E uma classe pior, que é aqueles que não fazem e atrapalham quem quer fazer. Essas pessoas que criticam realizadores de eventos, o pastor Flammarion e tantos outros aí, são pessoas que eu enquadro nesse grupo aí. Não faz, quer atrapalhar os outros fazer e são frustradas, são pessoas que precisam conhecer de fato o verdadeiro evangélico. O que elas estão vivendo é religião e não é evangelho. Parece até que estudaram nas escolas dos fariseus, ou da escola por aí. dos fariseus. Aí a pastora Márcia Sena, da Ilha dos Araújos, está na linha conosco. Para fechar aqui a participação por telefone, o Zap está chegando muitas mensagens também, estão chegando mensagens aqui, mas eu vou falar com a pastora. Fala com ela aí, Sena, dá uma saudação. Paz, pastora. Bem-vinda ao Debate 104. Sena, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. E a senhora, tudo certo? Tô amando esse debate, amém? Ô, glória, amém. Glória a Deus. Sabe por quê? É hora das igrejas em Valadares unir. As igrejas não são unidas. Igual o pastor estava falando aí, tem irmãos, tem pastores que se unem para falar de pastores, se unem para falar de igreja, em vez de entrar em oração. Se as igrejas agora todas entram em oração, vai ser como aquela queda de Jericó. Amém? Nós vamos vencer aquela muralha. Amém? E isso não é só perseguição contra a igreja, não. A palavra está se cumprindo. Mas eu vejo também com uma perseguição muito grande ao pastor Flammarion. Amém? Mas nós vamos vencer. Igrejas unidas jamais vão ser vencidas, porque o inferno não prevalecerá contra a casa do Senhor. Amém? Amém, pastora. A palavra do Senhor. Nós vamos vencer em Cristo. Basta unirmos, orar, clamar todas as igrejas, na hora das orações, entrar em oração, pedindo a Deus
esse muro vai cair por terra em nome de Jesus. Amém, pastora. Obrigado pela participação. Que bom, hein? A pastora tá convocando para a união. Vamos ver se a gente consegue, viu, gente? Inclusive, quando a gente fala em união das igrejas em Valadares, eu lembro sempre do pastor Laércio Santana, né? É um defensor, sempre que vem aqui no Debate 104, a gente conversa aqui em bastidores, tá sempre engajado em unir os pastores e colocar todo mundo junto, na mesma visão. A própria Rádio 104, viu, gente? Não é uma rádio inacessível. Em relação a eventos, por exemplo, já conversei com vários pastores que, depois de vir conversar com a gente aqui para colocar uma campanha, para colocar um evento, falaram, poxa, Sena, não pensei que fosse tão fácil, né, Sena? Porque fica essa imagem, às vezes, que aqui é tudo muito grande e que a sua igrejinha é pequena, não pode estar aqui com a gente, não tem nada disso, viu? Vem aqui, bate um papo, tem agenda cultural. Pastor Flamarion, sempre que algum produtor de evento vem aqui, gospel, pede pra gente atender com excelência e realmente dar um bom tratamento e possibilitar tudo realmente que o evento precisa para que aconteça. Porque eu até comentei sobre o Labaredas, em relação a críticas ao Labaredas. Ano passado a gente teve até um testemunho bem legal de uma ouvinte da rádio e amiga da página, que um jovem, né, ano passado teve o pastor Cláudio Duarte. Aí eu vou até dar um testemunho, penso que tem tempinho ainda, né, Cassiano? A gente tá fechando. Vai lá, então, rapidinho. E a gente sempre espera do Cláudio Duarte o quê? Voa. O showman. Aí eu confesso que eu sentei ali para dar boas gargalhadas, ouvi da palavra, mas o pastor Cláudio Duarte nesse dia pregou uma mensagem de a água de Jesus, o que Jesus pode possibilitar para a nossa vida, e fez um apelo muito forte. Várias pessoas se reconciliaram, várias pessoas aceitaram a Jesus. E depois no Facebook teve um jovem que se acidentou e faleceu, e a última postagem dele foi de bem com Jesus, lá na frente, diante do altar do Labaredas. Eu sempre comento, eu não sei a situação desse jovem, se ele estava afastado ou se ele aceitou naquele dia. Mas se aquela única alma que faleceu aquele dia se reconciliou com Jesus e voltou, o evento já valeu a pena. Então é por isso que eu sempre digo, gente, o evento ali tá para alcançar almas, né? Não tem conversa de bastidor. Eu não entendo porque algumas pessoas ficam tentando em detalhes de quanto custa. Custa caro para fazer aquilo ali, tem que pagar passagem de avião, tem que pagar som, tem que pagar iluminação, pagar segurança, pagar decoração, pagar as cadeiras que o pessoal tá ali, a gráfica, então realmente custa caro. Então, é um evento que vale a pena ter a união de todo mundo, vale a pena de ter a união de todas as igrejas e a gente poder participar. Esse ataque, realmente, a gente espera cenas do próximo capítulo aí para saber o que vai acontecer, mas a gente já nota-se uma revolta por parte da população, até o pessoal do secular. Então de 20 a 22 de outubro, Cassiano, pra gente fechar aqui, tá confirmado o Labaredas de Fogo, a gente espera novas postagens do pastor, um novo posicionamento, mas pode ficar tranquilo, a programação vai acontecer, os pastores estão confirmados e, como o pastor Elias disse, a preferência é nossa, de abertura, de fechamento e de realmente tocar a ordem do culto lá no Parque de Exposições no dia 20, na sexta-feira. Obrigado, Sena, e a gente já caminha para o final, e o pastor Elias, o Sena vai voltar em outras oportunidades aqui, a gente já está fechando, mas o pastor Elias deixou aqui o remédio para tudo isso, a solução. A igreja deve sim recorrer ao remédio jurídico, né, aos meios, aos trâmites, mas a principal arma da igreja ainda é jejum, oração e busca, né, consagração, separação. Não é isso, pastor Elias? E muito obrigado pela sua presença aqui, meu querido. Então, agradecendo aí toda a audiência, mas eu quero deixar aqui bem claro que nós há 4 meses, 5 meses atrás, começamos aqui, a partir do pastor Flamarion, realizar o café de pastores e obreiros. Isso tem mexido muito com o reino do inferno, entendeu? Isso tem atrapalhado muito, porque nós estamos reunindo aí 500 pastores, e agora dia 10, às 9 horas, na Igreja Evangélica Quadrangular, vai ter... ser uma terça-feira, Terça-feira. E nós vamos fazer ali, sabe o que, Cristiano? Nós vamos ali, todos os pastores, depois do café, vamos lá no Parque de Exposição, tomar posse do ambiente, orar lá e consagrar para que tudo vai funcionar como tem que funcionar. Porque a única questão é o seguinte: pelejarão, quer dizer, vai ter guerra, mas não vão prevalecer. Amém. Essa é a palavra de Deus. Obrigado. Então vamos para a guerra. Obrigado pela sua Obrigado participação. Apóstolo Milton Machado, da Assembleia de Deus em Obra Missionária ali do bairro São Geraldo, foi um prazer imenso tê-lo conosco também nesse debate, viu, apóstolo? Prazer é todo nosso, foi uma honra estar aqui, espero vir outras vezes, mas vamos ficar aí firmes, a luta existe, mas a vitória é garantida. Amém, amém. Marcos Diniz, ele que é pastor-presidente aí do Ministério Missão Igreja Missão Mundial Família de Deus, com a sede no IP.
Foi um prazer tê-lo também conosco nesse debate, mas esta vez eu creio que é a primeira de muitas, pelo menos comigo aqui, pastor Marcos Diniz. É verdade, eu que agradeço, né, a oportunidade de expressar aqui e quero louvar Deus por esse debate, que tenho certeza que edificou muitas pessoas. Louvo a Deus pela oportunidade, Deus continue abençoando e espero realmente que seja o primeiro de muitos, em nome de Jesus. Amém. Bem, na sequência o programa, vamos ao Visita ao Seu Lar e logo na sequência teremos aí sim o Mais Saúde, né? Então vamos aqui já conversar com o pastor Flamarion Rolando. Uma boa tarde, pastor. Está no ar agora uma mensagem poderosa com ele aqui na 104 FM. Debate volta na próxima sexta. A paz, que Deus abençoe todos os ouvintes da 104. Eu tenho uma mensagem que eu ministrei e muitas pessoas foram impactadas. E Deus vai impactar a sua vida agora também. Ouça, por favor. Joel capítulo 2, verso de número 25 diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortador, migrador, devorador e destruidor. O tempo de restituição chega para a tua vida nesta tarde. Zacarias capítulo 9, verso 12 diz: voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, porque hoje eu vos anuncio que de tudo vos restituirei em dobro. A fortaleza é a casa, é a presença, é o centro da vontade de Deus. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu me encho de esperança. Vai terminar esse culto aqui, você vai embora para casa cheio de esperança de dias melhores. Satanás, ele não quer te ver na fortaleza. Satanás não quer te ver no centro da vontade de Deus. Satanás não quer te ver na igreja. Você quer ver o diabo endemoniado? É quando você começa a arrumar para vir para a igreja. Ele pira, ele endoida, ele fala: eu fiz de tudo para ele não vir, eu fiz de tudo para ele ficar em casa, eu arrumei, eu mandei uma visita chegar, eu pedi para alguém ligar, eu pedi para o marido começar a encher o saco, eu pedi para o filho começar a brigar, eu tentei de tudo, mas ele venceu. Eu quero dizer, querido, você só de estar aqui nessa tarde é um campeão, é um vencedor. Deus é contigo, você está no centro da vontade de Deus. Então, está no centro da vontade de Deus. Eu vou me encher de esperança de quê? De futuro melhor. Esperança de quê? Que Deus pode. Querido, todo homem tem 5 portas na vida dele. 4 o diabo pode fechar, mas uma não. Ele fecha a porta da direita, ele fecha a porta da esquerda, ele fecha a porta da frente, ele fecha a porta de trás. Mas a porta que te leva a falar com Deus, ele não tem poder de fechar. Deus vai trazer restituição em dobro. Quem crê da glória. Êxodo 10, 26, Faraó, que ele quer negociar com Moisés. Faraó representa o mundo e Moisés representa o povo de Deus. Faraó diz: e também o nosso gado, Moisés diz: e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará para trás. Moisés falou: eu estou indo embora, Faraó. Faraó disse: vai, mas deixa o gado. Moisés falou: eu levo o gado comigo. Faraó disse: vai e deixa as crianças. Moisés falou: eu vou e levo as crianças comigo. Faraó disse: vai e deixa as vacas. Moisés diz: você não está entendendo, Faraó, eu estou indo embora, e tudo que é meu, eu vou levar comigo. Com você não tem negócio, nenhuma unha ficará para trás. Deus, ele não quer ver você negociando com o diabo. Não tem esse negócio: diabo, a minha vida financeira está boa, mas a familiar está ruim. A minha vida sentimental está boa, mas a vida profissional está ruim. Você controla um lado e Deus controla. Não, querido. Nenhuma unha ficará para trás. Levanta a mão, quero profetizar. Tintim por tintim, Deus vai trazer de volta alegria, felicidade, honra, sorriso. Diga comigo: nenhuma unha ficará para trás. Diga: o que é meu é meu. E em João capítulo 11, versículo de número 21, em João 11, 21, Jesus ele chega na aldeia de Betânia. E quando ele chega, Marta vira para Jesus e fala: ô Jesus, o senhor chegou atrasado. O senhor chegou atrasado. Se o senhor tivesse chegado aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Aí ele diz: Marta, Maria, eu estou aqui. Como está Lázaro? Oh Jesus, Ele já morreu. ele já morreu. O senhor chegou atrasado. O senhor chegou atrasado. Não dá para
Não dá para fazer mais nada. Já era. Perdemos ele. Se o Senhor tivesse chegado antes. Sabia que às vezes a gente pensa que é desse jeito? Não tem mais condição, não tem mais solução, minha vida já se foi, eu já perdi, já não tenho mais alegria, já não tenho mais vontade de viver, já não quero mais saber de nada, tudo já perdeu sentido. Nem se Deus chegar, meu casamento é restaurado, nem se Deus chegar, meu filho é liberto, nem se Deus chegar, eu vou voltar a ter uma vida abençoada. Às vezes a pessoa ela se perde. Por quê? Porque existe o tempo do homem chamado Kairos, e existe o tempo de Deus chamado Cronos. O Kairos é o relógio, está aqui, ó, 18 horas mais 15 minutos. Isso aqui é o Kairos. O Cronos é o tempo de Deus. O tempo de Deus, irmãos, Deus é atemporal, ou seja, para Deus não existe tempo. Para Deus 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos. Para Deus não existe tempo. Mas eu aprendo que quando o Kairos de Deus se encontra, ou melhor, o Cronos de Deus se encontra com o Kairos do homem, milagres sempre acontecem. Quando o tempo de Deus ele cruza com o tempo do homem, vitória vai acontecer. E Jesus vira para Marta e Maria e diz: Marta, Maria, eu não chego atrasado na vida de ninguém, eu só chego no tempo de Deus. Lázaro, sai para fora. E naquela hora Lázaro levantou, e eles se alegraram, eles se alegraram. Levanta a mão, eu quero profetizar, querido. Hoje é o